meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao seu canal. Eu sou a irmã Miralva. Eu sou o irmão Emerson. E hoje nós vamos estar respondendo algumas perguntas que alguns irmãos têm enviado. E nós vamos estar respondendo essas perguntas também, pode ser a sua dúvida, ok? Mas vamos começar fazendo uma oração. Soberano Deus, neste momento, ó Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Toma direção, meu Pai, que tudo que aqui seja feito seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte. É uma pergunta meio polêmica, né? Que se diz assim: em que língua Adão falou com Eva? Né? Existem muitas dúvidas de muitas pessoas. Em que língua foi que Adão falou, que a serpente falou? E nós viemos responder para você. Pois bem, meus irmãos, é uma pergunta muito interessante, né? E tem causado uma certa dúvida para algumas pessoas. Em outros momentos, alguns já me perguntaram qual era a língua que Adão e Eva falavam no Jardim do Éden. Similar a essa pergunta, qual foi a língua que a serpente falou com Eva? Bom, biblicamente não existe nenhum texto que vai falar qual seria esta língua. Há uma passagem bastante interessante que vai falar algo que pode nos dar uma direção referente a isso. Se você estiver, eu estou aqui com a minha Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra no livro de Gênesis, capítulo 11, que diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. A Bíblia só fala exatamente isso, que existia uma só língua e uma forma de se falar. Agora, não existe passagens, relatos bíblicos que vai identificar qual era esta língua. Alguns chegam a falar que era a língua de anjos, outros chegam a falar que era a língua hebraica, outros chegam a falar que era uma língua semítica. Só que a Bíblia em si ela não fala. A questão é que existia uma língua. Agora, nós não sabemos qual língua foi ou qual língua seria. A tradição judaica, rabínica, ela vai dizer que seria a língua hebraica. Por quê? Porque a língua hebraica foi uma língua que perdurou entre os santos de Deus, entre aqueles homens que serviram a Deus na antiguidade. Então, devido a isso, supõe-se que a língua hebraica foi a língua que Adão e Eva falou no início e que provavelmente Eva dialogou com a serpente, mas não há nada verídico que diz, que confirme, que dê uma forma real de qual seria esta língua. Se alguém falar que foi X língua, o aramaico, o hebraico, ou o grego, ou o latim, ou seja, qual língua for, uma arcaica, é meramente suposição. Nós vamos saber um dia quando chegarmos lá no céu. Porém, repetindo, a tradição indica que seria a língua hebraica. Amém? Amém. Até porque isso não vai fazer diferença, né? Exatamente. Na nossa salvação, não vai alterar, entendeu? A segunda pergunta é: o gadareno ele tinha potestade ou legião? Qual é a diferença? Ótima pergunta. Qual a diferença entre potestade e legião? O gadareno ele tinha legião ou tinha potestade? Dentro da etimologia das duas palavras, nós vamos entender o seguinte, que na verdade, biblicamente, são palavras intercambiáveis para dizer praticamente a mesma coisa. Pode ser que não seja 100% igual, porém o sentido seria o mesmo. A pergunta é: o gadareno tinha potestade ou legião? A palavra legião, ela era utilizada pelo grego, né? Ou seja, pela tradição romana, aonde era utilizada esta palavra legião quando o povo separava os soldados para a sua contagem, provavelmente para uma batalha vindoura, né? Então, legião significava que existia cerca de 6.000 soldados ali se preparando, talvez, para uma batalha. Foi isso que aconteceu, né, com Gadareno, quando Jesus fala
que ele tinha uma legião de demônios, isso significava que tinha pelo menos 6.000 demônios na vida daquele homem. E em relação à potestade, o que é potestade? Potestade, na realidade, Paulo vai utilizar esta palavra, para 2 significados. Você pode acompanhar aqui na Bíblia, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1, vai dizer que Paulo fala ali sobre potestade, referindo-se a governos humanos, referindo-se a governos naturais, a pessoas poderosas, pessoas que tinham controle. Então, esse era o primeiro significado de potestade. Mas o mesmo Paulo também, lá em Efésios, você pode acompanhar, Efésios capítulo 3, versículo 10 em diante, ele vai ali utilizar a palavra potestade, referindo-se a demônios, ou seja, a autoridade maligna. E o próprio Jesus também utiliza a palavra legião, referindo-se aos anjos. Lembra quando ele está com Pilatos e Jesus olha para ele e diz que o reino não é deste mundo, e que se ele quisesse, o Pai lhe enviaria 12 legiões para lhe ajudar, ou seja, legiões de anjos. Então Jesus utiliza as 2 palavras para identificar anjos e para identificar demônios. Paulo usa a palavra potestade para identificar o governo humano, a autoridade humana, como também para identificar a autoridade maligna, demoníaca. Ou seja, as 2 palavras se referem-se tanto uma quanto a outra a demônios, dependendo do contexto. Amém? Amém. A terceira pergunta é a seguinte: quantas vezes entrou no mundo o pecado? Há quem fala que foi 2 vezes, então aí se debate essa dúvida, uns falam que foi 1, outros falam que foi 2, mas biblicamente, quantas vezes o pecado entrou no mundo? Ótima pergunta. Quantas vezes entrou o pecado no mundo? Esse foi um questionamento que eu já ouvi pelo menos umas 3 ou 4 vezes de algumas pessoas, e alguns irmãos até enviando para nós essa pergunta, né? Quantas vezes entrou o pecado no mundo? Por que surgiu essa dúvida? Há quem entenda que o pecado, né, originou-se, que na verdade isso é sem dúvida, lá em Adão. Só que olha só aonde nós podemos chegar com a falta de conhecimento bíblico. Algumas pessoas entendem que depois do pecado de Adão, Deus pega Noé, salva Noé com seus filhos e a sua família, e a partir dali, Noé, ele é santificado, purificado, e não existe mais pecado na terra. Aí quando Noé ele peca novamente ali, se embebedando e amaldiçoando o seu neto Cão, ou Canaã na verdade, entende-se algumas pessoas de forma errônea que a partir dali o pecado entra novamente no mundo. Só que hoje nós estamos aqui, está eu e a minha esposa Miralva, para dizer que isso não existe. Isso chama-se ignorância bíblica, falta de conhecimento. Jesus Cristo vai dizer que por um homem só, chamado Adão, entrou pecado no mundo. E através de um homem, ou seja, de Cristo, o pecado foi tirado do mundo. Ou seja, veio a salvação através de Jesus Cristo. Ou seja, a purificação do pecado só veio através de Cristo Jesus. E o que isso significa? Que o pecado só entrou uma vez no mundo. Que quando Deus chamou Noé, Deus não estava tirando o pecado do mundo naquele momento, não. Deus simplesmente estava dando uma oportunidade para Noé ter uma vida santa, ter uma vida de comunhão com Ele, já que a comunhão com Deus tinha se perdido. Mas o pecado ainda existia, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Só quem conseguiu restabelecer essa conexão com o Criador foi Jesus Cristo. Ele que... O que João Batista fala? Lembra? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista poderia dizer: eis aí Noé que tira o pecado do mundo, mas não. Eis aí o Cordeiro, que era Cristo, que tira o pecado do mundo. Então isso chama-se falácia do argumento. Ou seja,
quando alguém inventa algo achando que é uma verdade. Então, a partir de hoje você sabe que o pecado entrou uma vez e Jesus derrotou o pecado para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Amém. Entrou através de Adão, né? Entrou através de Adão. E a quarta pergunta é o seguinte: o que vocês acham dos profetas do Facebook? Nossa! O que nós achamos dos profetas do Facebook? Hoje virou uma febre, né? Hoje você abre aí as redes sociais e tem lá algumas pessoas pulando, profetizando ali na sua sala, no seu quarto, enfim, independente do lugar. Hoje isso virou uma febre mundial, né? Os profetas das redes sociais. Eu quero que você acompanhe comigo, antes de eu estar argumentando, no livro de 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1 em diante, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: depois você leia com calma o capítulo completo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormida. Bom, meus irmãos, o que nós achamos dos profetas do Facebook? A Bíblia já está dizendo que haveria esses profetas, que haveria esses homens que usaria você de comércio, que profetizaria engano por causa de dinheiro, para você ficar doando dinheiro para eles. Pessoas que não têm mais temor a Deus. Me vem à mente agora um profeta, lá em 1 Reis, capítulo 22, que fala de Micaías. Micaías estava preso porque Acabe estava perseguindo o povo. E Micaías, quando estava preso, Josafá foi visitar Acabe e ele pergunta: será que tem algum profeta de Deus ainda aqui, Acabe? Olha só que interessante. E Acabe fala: tem um lá chamado Micaías, mas ele só fala mal de mim. Ele só fala contra mim. Josafá manda chamar Micaías e no corredor o guarda que foi chamar Micaías fala para ele: Miral, todos os profetas do rei estão falando bem dele. Então você fica esperto, você fala a mesma coisa, senão você vai cair na porrada, você vai apanhar. Micaías: tá bom. Quando chega lá perto dos reis, Josafá e Acabe, aí Acabe pergunta: ei, Micaías, o que Deus falou para mim? Micaías: rei, pode ir que você vai ser vitorioso. Acabe fala: é mentira dele, ele nunca fala bem de mim, ele sempre fala mal. Para de mentira, Micaías. Fale agora o que Deus mandou você falar. Micaías vai falar: eu vi todo Israel disperso, sem pastor. Você vai morrer, Acabe. Sabe por quê? Porque Acabe queria receber uma palavra de vitória. Mas Deus não ia dar uma palavra de vitória para um mentiroso, para um prostituto, para um adúltero, para alguém que blasfemava o nome de Deus. Micaías não profetizou a bênção porque ele não merecia a bênção de Deus. Você vê esses profetas aí da internet, é tudo mesmo um papagaio. É falando que Deus vai te dar, falando que Deus vai te honrar, falando que Deus vai te dar uma chave de carro, chave da casa, chave do apartamento, vai te dar chave disso. Eles acham até que Deus é chaveiro. Mas eu venho te dizer, corra desses profetas de Facebook. Isso é tudo mentira, meu irmão. Você acha, quando você vê profeta falando o que você quer ouvir, é porque a profecia é mentira. É profecia de demônios. Porque Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que nós precisamos ouvir. Quando você vê profeta falando que é para você se consertar, para eu me converter, para eu buscar Deus de verdade, você pode ter certeza que é Deus falando. Porque Deus sabe como está a minha e a tua vida. Mas você não vai ver nos profetas do Facebook ele mandando você se consertar.
Você vai ver os profetas do Facebook falando que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa que você sempre quis. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar, muito pelo contrário, Deus tem o poder de falar. Só que você lembra, Mirava, que lá no Antigo Testamento e até os discípulos e apóstolos, Deus tinha momentos oportúnico e específico para falar. Deus tinha um propósito para falar. Hoje não. Aparecem uns aí que nem compromisso com Deus tem, falar que Deus mandou dizer, Deus mandou falar, que Deus fez isso, que Deus vai fazer aquilo. Porra disso, meu irmão. Só não tem palavra de conserto. Só não tem palavra de conserto. Eu venho te dizer aqui nesta madrugada que você está sendo enganado. Você está sendo enganada por esses profetas. Sem falar que é uma profecia repetitiva, a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Os estilos deles é o mesmo. A forma de falar é a mesma. As profecias são a mesma. E o mais interessante é que muitos estão sendo enganados. Lembra o que está escrito? Aqui em 2 Pedro capítulo 2, leia até o versículo 5 pelo menos, você vai ver que por ganância, avareza, por amor ao dinheiro, eles estão te enganando. Então corra desses profetas. Leia isso aqui, ó. A palavra de Deus. Essa é a maior revelação, a maior profecia. É a palavra de Deus. E através desta palavra, esses profetas não vão te enganar. Profetas mentirosos que vão dar conta de tudo que eles têm falado e feito. Amém? Amém, glória a Deus. Então fica aí alerta, né? Espero que através desse vídeo você possa estar mudando de vida, você possa estar sendo abençoado. E eu quero convidar você que talvez nesse momento, porventura, esteja desanimado, ou foi decepcionado com alguma coisa, nesse momento se encontra distanciado da presença de Deus. Você que talvez se encontra desanimado, fraco, sem força, você que está vivendo aí as intrigas no casamento perturbado, vivendo à base de remédio, não consegue dormir. Você que para encontrar uma felicidade momentânea tem que se drogar, tem que se prostituir ou se embriagar. Você que está vivendo esse divisor de águas, eu quero te convidar a tirar Jesus da margem e convidar Jesus para o centro da tua vida. Convidar Jesus para o centro da tua família. Dar uma cadeira de comando para Jesus na tua vida, no teu casamento, na tua família, na tua casa. Convide Jesus para ser o comandante da tua vida. Porque quando você convidar Jesus para ser o comandante da tua vida, a tua vida ela vai mudar. Porque quando Jesus ele chega, a alegria ela reina. Você não vai precisar mais se embriagar para poder ter momentos de alegrias. Momento instantâneo, porque a alegria que Jesus dá, ela é eterna e verdadeira. A alegria e a paz que Jesus dá, nem nada neste mundo pode te dar, nem dinheiro, nem carro, nem fazenda, nem mulheres, nem homens, nada disso pode preencher a alegria que só Jesus pode preencher. E eu quero te convidar, você a colocar Jesus no centro da tua vida. Você que quer receber Jesus, eu vou estar orando por você. Nós vamos estar orando por você, para que você venha encontrar força, para que você venha encontrar paz, porque só Jesus, ele pode te dar tudo isso. Só Jesus, ele pode te dar um bom sono, você deitar e dormir em paz, só através de Jesus. Não vai ser remédio, não vai ser médico, não vai ser nada deste mundo que vai poder te dar essa alegria, essa paz que só Jesus pode te dar. Porque ele é o caminho, porque Jesus é a verdade, porque Jesus é a vida e ele te ama, ele quer mudar a tua vida, ele quer que você seja feliz, ele quer fazer morada na tua casa, ele quer ser o Senhor da tua família, ele quer que sua família seja uma família alegre, que você chegue em casa e tenha paz, que você chegue em casa e tenha alegria. Eu quero estar orando por você. Onde você estiver nesse momento, fecha os teus olhos, se não puder, mas eleva o teu coração. Pede força, porque Deus ele vai te dar. Abre o teu coração para que Jesus venha entrar e fazer morada. Eu vou estar orando por você. Soberano Deus, altíssimo e poderoso, neste momento, ó Pai, onde quer que esteja este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, meu Pai, que nesse momento encontra-se sem forças, encontra, meu Pai, desanimados, meu Deus, encontra, Senhor, meu Deus, desesperado, sem esperança.
Eu quero te convidar, Jesus, meu Pai, ao encontro desta pessoa. A renovar as suas forças, meu Pai. A Deus, a dar esperança ao seu coração, trazer vida onde há morte, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, neste lar, que só há discórdia, que só há confusão, meu Pai, eu te peço, Senhor, vai repreendendo todo o mal, Senhor, jogando por terra toda palavra de maldição, toda palavra de perseguição, toda palavra contrária, Senhor, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Aleluia. Meu Pai, essa pessoa que está distanciado, Senhor, que nesse momento está voltando, te recebendo, te convidando para ser o Senhor da vida dela. Meu Deus, renova suas forças, Deus, faz morada, Deus, dá graça, Senhor, que essa pessoa possa alcançar a tua misericórdia, possa encontrar força, meu Deus, dá ânimo, dá vigor, em nome de Jesus. Abençoa este lar, abençoa esta família, essa pessoa, meu Pai, que está em depressão, pensando em suicídio, que ninguém mais ama ela. Meu Deus, vem com teu poder, quebrando todo laço, toda força do mal, em nome de Jesus, repreendendo todo espírito da morte e dando vida para essa pessoa, restituindo as suas forças, regenerando, meu Pai, a sua vida, a sua esperança, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Deus. Fica com esta palavra, com essa oração. E eu tenho certeza, se você abriu o teu coração e recebeu Jesus na tua vida, tenha certeza que ela vai mudar a partir de hoje. Amém? E você também que tem as suas dúvidas, que tem perguntas ou até mesmo sugestões de temas para nós, deixa aí nos comentários aí que nós vamos estar respondendo para você.